Olá! Esse é o terceiro vídeo tutorial do software de segmentação SEG 3D. Nesse vídeo, falaremos sobre a aba Data Filters. Como sabemos, o software é dividido em 8 abas, sendo 4 delas referentes às configurações do software e do projeto, e as outras 4 referentes ao projeto de segmentação. Nesse vídeo, falarei sobre a aba Data Filters, em que estão disponíveis os filtros que utilizam como entrada uma camada de dados. O filtro Arithmetic permite ao usuário realizar operações aritméticas e booleanas básicas em uma máscara de dados, em uma base pixel por pixel. Esse filtro pode lidar até com 4 entradas, como vemos no menu da ferramenta, e pode ser usado para calcular qualquer expressão fornecida pelo usuário. Existem também várias expressões já pré-definidas. A diferença é a habilidade de se usar 4 entradas. Além disso, como saída, o filtro oferece a opção de salvar como Data Layer ou como Mask Layer. Qualquer operação pode ser realizada em qualquer tipo de dado, mas é importante observar que, caso seja usado um booleano, o filtro irá considerar apenas os valores 0 e diferente de 0 como únicos valores possíveis. Assim, para aplicar o filtro, selecionamos as camadas de máscara e clicamos em Run Filter. Como selecionamos uma saída de camada de dados, esse é o resultado. Caso seja desejado uma camada de máscara, o resultado é diferente. O filtro Gaussian Blur realiza uma suavização na camada de dados. Para cada pixel, com exceção das bordas, o filtro calcula uma média ponderada dos pixels vizinhos, em que os pesos são uma distribuição gaussiana 3D centrada no pixel. Com isso, haverá a redução de ruído, mas também haverá uma redução da borda. Os parâmetros de distância no menu da ferramenta determinam o tamanho da vizinhança. Quanto maior a vizinhança, maior a área a ser calculada e, portanto, maior vai ser o embaçamento. É importante notar que, como o parâmetro de distância é o único exposto, a variância depende da distância. O filtro Mask Data usa como segunda entrada uma camada de máscara para descartar seletivamente dados de uma camada de dados. Os pixels da camada de dados que corresponderem aos pixels de uma camada de máscara serão mantidos, enquanto o restante será descartado, sendo configurado como valores de fundo. Os valores de fundo podem ser determinados por 0, valor máximo, valor mínimo, novo valor máximo e novo valor mínimo. Nesse caso, utilizamos camadas de máscara determinadas pelo filtro Otsu Threshold e selecionamos uma delas. Esse filtro pode ser útil para isolar regiões de interesse e diminuir o ruído da região de fora. O filtro Min realiza uma suavização da camada de dados. Para isso, para cada pixel, com exceção da borda, ele calcula a média entre 2 pixels vizinhos. Com isso, esse filtro reduz o ruído, mas reduz também a borda. Para determinar o tamanho da vizinhança, utilizamos o parâmetro no menu da ferramenta. Quanto maior a distância, maior vai ser a suavização. É possível notar que quando aplicamos a ferramenta, um novo layer é criado. O filtro Median é um filtro que reduz o ruído, mas também pode preservar e melhorar limites nítidos. Para cada pixel, com exceção das bordas, o filtro calcula a mediana e substitui esse valor no pixel original. Isso faz com que as bordas sejam preservadas, mas elimina variações sutis. A vizinhança pode ser controlada pelo parâmetro de distância no menu da ferramenta. Assim,
Divisões claras de grandes regiões aumentarão em contraste e regiões menores serão suavizadas. Podemos observar que, novamente, um novo layer é criado. O filtro Neighborhood Connected é como uma combinação entre a ferramenta Threshold e o filtro Connected Component. A partir das janelas de visualização, o usuário posiciona seed points e, com esses seed points, o próprio filtro vai criar uma camada de máscara, marcando os pixels que estão na faixa de intensidade equivalentes às dos pontos marcados, que também estão conectados pelos seed points. Esse filtro é muito útil na segmentação de estruturas longas, desde que haja contraste suficiente entre os limites da estrutura e o meio circundante. O filtro Odd to Threshold tenta agrupar valores de dados com base em sua semelhança e cria camadas de máscara identificando regiões de dados semelhantes. Os resultados desse filtro são exclusivos, mutuamente, ou seja, nenhuma saída irá mascarar o mesmo pixel de outra camada. E além disso, são também coletivamente completos, ou seja, todo o volume vai ser preenchido por uma das camadas de máscara, para que no final seja gerada uma camada de máscara a mais do que a escolhida em relação ao threshold. O download do software pode ser feito pelo GitHub, através do link exibido. Por fim, gostaria de agradecer ao fomento financeiro dado pelo CNPq, a CAPES e a FAPESP, e agradecer também aos colaboradores do grupo.